A gente está começando mais uma live da série de lives com as autoras da coletânea Mães. Eu me chamo Fara Serra e hoje a gente vai conversar com a Cláudia Kaufhofer. Ela é uma das autoras da coletânea e ela também, com o seu perfil My Precious Kids, foi uma das apoiadoras do chamado das autoras. Ela ajudou na divulgação da coletânea e atuou também como uma parceira na realização desse projeto. E hoje ela vai contar um pouquinho pra gente como que é a maternidade dela, ela vai contar um pouquinho sobre aquilo que ela escreveu no livro. E para quem não sabe, a Coletânea Mães é um livro onde a gente conseguiu reunir 91 autoras, 91 mulheres, que são 89 mulheres mães e 2 não mães. Eu idealizei e organizei esse livro com a ajuda da Adriana Mairink, da Infinita de Lisboa. Eles que estão nos ajudando a fazer toda a produção do livro. A ideia é que o livro seja lançado no final de novembro, agora ele está ali na parte, a gente está terminando de fazer toda a parte gráfica do livro para mandar para impressão. E quem tiver interesse, é só entrar na minha bio que tem um link ali que você clica e diz eu quero uma coletânea Mães para mim, que assim que eu souber todos os detalhes eu passo para vocês. E também um outro recadinho que eu queria dar enquanto vocês estão chegando é que algumas autoras da coletânea, 29 autoras, me ajudaram a fazer um e-book que chama Conselhos de Mãe, onde elas deram pequenos conselhos, pequenas dicas sobre o que é ser mãe, sobre o que sobre o que elas gostariam de saber, o que sabem hoje, né? Elas dão algumas dicas, alguns conselhos. E esse e-book é gratuito, quem tiver interesse é só me mandar um direct aqui que eu passo para vocês o link para o download. Esse foi um presente, um mimo que as autoras fizeram, a gente fez para quem acompanhasse as nossas lives e para quem estivesse aqui batendo esse papo com a gente. Então, como eu comentei no início, hoje a gente vai falar com a Cláudia, e a Cláudia é uma mineira que mora nos Estados Unidos, ela é mãe de 3 filhos e ela escreveu um conto para a coletânea. E nesse conto ela fala, né, sobre um momento da vida dela, sobre o momento do querer ser mãe e da dificuldade que ela teve para engravidar no começo. E ela vai poder contar melhor, mas ela tentou fazer fertilização in vitro, depois pensou em adotar, mas ela acabou conseguindo engravidar naturalmente, e não só uma vez, como 3 vezes. Ela tem 3 filhos hoje. E então, enquanto vocês estão chegando, eu vou ler um trechinho do texto dela, vou dar algumas pinceladas, né, de algumas coisas que ela escreveu nesse conto dela, e daí a gente chama, ela já tá aqui, ela se apresenta direitinho e a gente começa a nossa conversa, tá bom? Então vamos lá. O conto dela chama Ser Mãe é Algo Divino. Logo quis engravidar e realizar o meu sonho de ser mãe, mas como nem tudo na vida acontece como nos contos de fadas, tive muita dificuldade. Demorei muito e quando engravidei sofri um aborto espontâneo com 8 semanas de gestação. Fiquei depressiva, eu já amava imensamente aquele serzinho que estava em meu ventre. Os meses foram passando e eu não engravidava. Todas as noites antes de dormir suplicava a Deus que me fizesse ser mãe. Não foi nada fácil esperar e até tão sonhada gravidez não acontecer. Estava perdendo a esperança. Foi aí que eu e meu marido procuramos uma clínica de fertilização. Mas não ter engravidado, mesmo fazendo a fertilização, me deixou extremamente abalada e arrasada psicologicamente. Já havia decidido com meu marido que iríamos adotar um bebê, mas descobri que estava grávida. Eu nem acreditava que havia engravidado e naturalmente. Eu que quase perdi a esperança de ser genitora, hoje sou mãe de 3 crianças. Depois do Noah, veio a Agatha e a Alice. Eles são tudo para mim, e por eles que busco ser uma pessoa melhor a cada dia.
Então, essas são algumas pinceladas, né, do texto dela, onde ela conta, né, essa batalha que foi, essa luta e essa vontade de conseguir realizar o seu sonho de se tornar mãe. Eu vou chamar ela para falar com a gente. Peraí. Tá entrando. E para todo mundo que vai ver depois também. Cláudia. Olá, Oi. boa noite Tudo aí, bem? né? Aqui, boa noite, né? Aqui Para você ainda, boa tarde. para mim é boa tarde, são 2h06 da tarde aqui. Ah, é, no Brasil também. Aqui já são 10 da noite já. No Que Brasil, por volta das prazer, 4. que satisfação estar falando com você. Eu falei que foi um Oh. presente de aniversário, que hoje é meu aniversário. Então, estar fazendo essa Então, live com parabéns. você. Obrigada, estar fazendo essa live com você é um presente. O presente é nosso, né? De estar aqui te ouvindo e acompanhando. Eu queria agradecer de novo também por todo o apoio que você deu também, como o My Precious Kids, né? Ajudando a gente a divulgar a coletânea, a captar as autoras e te parabenizar pelo seu aniversário. Que seja um dia muito feliz e um novo ano cheio de conquistas e realizações, né? Amém, muito obrigada. Cláudia, como eu tenho feito sempre, eu tenho deixado para vocês se apresentarem, né? Eu falei um pouquinho do texto e agora eu queria que você se apresentasse, que você falasse quem é a Cláudia e se apresentasse um pouquinho. Ok. Então, gente, muito obrigada mais uma vez por vocês que estão aqui. A Elisa, querida, um beijo para Elisa, para Maíra. Elas são umas queridas. Então, meu nome é A Cláudia Manira. Kaufhofer. Isso, meu nome é Cláudia Kaufhofer, eu sou mineira, uai, mas eu moro aqui nos Estados Unidos. Vai fazer 11 anos em dezembro, né? Que eu casei com um marido americano. E aí, Uhum. no Brasil, eu era enfermeira neonatal e pediátrica, então eu sempre amei crianças, sempre amei bebês. E quando eu cheguei aqui, eu já queria, e casei, eu já queria logo ser mãe, ter minha família, ter os próprios bebês, eu queria cuidar dos meus bebês, né? E, só Uhum. que aí eu vou contar, né? Acho que mais na frente foi difícil esse sonho se tornar realidade. Mas aí depois que eu me tornei mãe, aí eu virei mãe em tempo integral. E depois disso, então, encontrei minha carreira missão. Hoje eu trabalho como educadora parental e coach de mães. Uhum. E toda essa transformação aconteceu já aí nos Estados Unidos, né? Porque assim que você casou, você foi para os Estados Unidos, né? Isso. Casei e vim para cá. E daí, eu queria que você contasse. Você disse que sempre teve esse sonho de ser mãe e que assim que casou você começou a tentar engravidar e que daí não conseguia, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi a sua história. Então, desde a época que eu estava noiva, né? Eu já conversava com era meu noivo ainda, falei assim, olha, eu quero muito ser mãe, então quando a gente casar, eu não vou ficar tomando né, anticoncepcional nem nada, e eu quero logo já engravidar, ser mãe, tá bom isso para você? E por sorte, meu marido também ama crianças, né? Ele falou assim, não, com certeza, eu também quero, logo a gente, né, vamos ter um bebê logo. Aí eu casei, vim para cá, só que aí não acontecia, né? De que eu casei, eu já não tomava mais, né, contraceptivos, e a gravidez não vinha, né? E eu já estava ficando preocupada. Tinha passado um ano já tentando e nada, e eu ficava muito ansiosa, até que de repente, depois de 2 anos que eu havia casado, que eu consegui engravidar. Aí eu fiquei toda Uhum. feliz, nossa, mas já comecei, sabe, a amar aquele serzinho. E assim, não consegui conter só para mim aquela felicidade. Falei para todo mundo, né? Postei no Facebook e tal. Só que aí a minha felicidade durou muito pouco, porque quando eu estava com 8 semanas, eu lembro disso como se fosse hoje. Eu estava deitada na minha cama, ouvindo músicas, até música de bebê, que minha cabeça na época era só pensando na gestação, no bebê. Entendi. E aí eu comecei a sangrar. E aí eu vi que estava muito forte. E eu, sendo enfermeira, eu falei assim, perdi o bebê. Então eu já sabia que eu tinha perdido. E aí eu só liguei para o Uhum. meu marido e falei assim, olha, vem para cá, vem para casa agora, porque eu estou perdendo o bebê, você precisa me levar para pronto-socorro. Então aquilo ali eu já comecei a chorar, sabe? E tudo. Ele falou, mas calma, baby, talvez você não perdeu. Eu falei assim, perdi sim, porque era muito sangue que estava saindo, né? E aí Uhum. né, o mais rápido que ele pôde, ele veio para casa e tudo, e me levou, né, para o pronto-socorro. E, infelizmente, constatou ali que eu tinha perdido, né, um bebê. Então, aquilo para mim foi, nossa, foi horrível.
É, sempre é, sinto muito. E sempre é difícil, né? A gente, Foi é horrível. uma dor muito forte. Foi no dia 11 de março de 2011. A gente passou a noite toda chorando. A gente foi para casa só chorando, porque você Imagina. amava muito aquele serzinho, sabe? Uhum. E tinha todo o peso do sonho ainda, né? Toda E aquela expectativa, né? Toda aquela espera, toda aquela esperança, né? A espera e a esperança estavam ali juntas, né? isso, eu tinha E demorado daí, tanto para engravidar e quando eu consegui, né, eu vou e perco, então eu fiquei muito arrasada. uhum. É, e abala muito mesmo, né? Até porque a gente também tem uma queda muito brusca de hormônios e tudo mais, e isso ainda deixa a situação ainda muito mais difícil, né? Uhum. E daí, mas daí depois você tentou de novo, você continuou tentando engravidar, Isso. Aí e demorou um daí não. tempinho, né? Demorou um tempinho porque eu fiquei com o meu psicológico muito abalado, né? E tinha que esperar um Uhum, tempo também para o meu útero, né? Voltar ao normal e tudo, a questão dos hormônios. sim. Mas aí, aí veio a questão da depressão, eu fiquei depressiva, então isso foi no início de março, foi em março, né? Quando eu, na verdade, eu estava assim, com a cabeça boa para voltar a tentar de novo, acho que já era no final de julho, agosto, que eu comecei, não, agora eu estou pronta para tentar de novo. Aí comecei tudo de novo, a luta para tentar engravidar. E você procurou por ajuda nesse período ou não? Você tinha alguém que. Algum profissional, digo, Eu ia ajuda no profissional. ginecologista, né? Eu ia no ginecologista aqui nos Estados Unidos e fazia exames e tudo, e falava que estava tudo ok. Então, eu não me preocupei. Mas aí, quando, de novo, tentando e não engravidava, eu já estava, né, meio que perdendo a esperança. Aí eu falei com meu marido, olha, vamos então procurar fazer fertilização in vitro, fazer um tratamento, porque eu não vou aguentar ficar sem criança, né, sem bebê e assim. E meu marido trabalhava muito, eu ficava em casa sozinha, né? Era eu e a minha cachorra, né? Então tava em tempo de uma criança, Uhum. eu quero, né, ter um bebê e tudo. E aí a gente decidiu ir para o Brasil. Eu falei assim, vamos fazer o tratamento no Brasil, uma que seria mais barato, eu ia estar com a minha família. Tinha profissionais lá que eu conhecia, né? Então eu falei assim, então vamos para o Brasil. Aí eu fui para o Brasil no final de 2011, isso no final de 2011, para fazer esse tratamento da fertilização in vitro. Uhum. Mas de acompanhamento psicológico, nesse período que você teve a depressão, tudo, você chegou a pedir ajuda para alguém Eu, ou não? não, eu tive acompanhamento, mas mesmo assim eu falava com a psicóloga, o que vai me curar é eu ficar grávida. Não adiantava a terapia que eu fazia, né? Eu falava assim, eu sei que a minha cura é eu engravidar, eu saro a minha depressão. Então, assim, por mais que eu fazia terapia, não tava, sabe, surtindo efeito para mim, porque o que eu queria mesmo era ser mãe. Você estava com Aquela a ideia angústia, fixa, isso, né? aquela angústia de querer ser mãe. Aham. E daí você foi para o Brasil, fez a primeira Fiz o vez, tentou pela tratamento, primeira isso, vez, e é e difícil. daí Quem já fez hum, tratamento, né, de fertilização é difícil, é doloroso. E a gente fica também naquela. longo, né? Isso é longo, você tem que ter muita paciência. E aí você fica também naquela expectativa, ai, vou engravidar. E aí depois eu fiz a primeira vez, então achei que estava grávida. Aí quando eu fui fazer o teste, aí deu negativo. Nossa, aí aquilo, aí fiquei arrasada de novo. Mas aí o médico falou assim, não, calma, Cláudia, você tem mais ovos aqui, a gente tenta mais uma vez. Vamos esperar um tempinho, a gente tenta de novo. Aí fiquei mais um tempo Uhum, no Brasil, meu marido voltou, né, para os Estados Unidos, eu fiquei. E aí fiz a segunda tentativa. Aí fiz a segunda tentativa e voltei para os Estados Unidos para fazer o resultado aqui. E aí, quando chegou o dia, eu também toda esperançosa de novo. Quando chegou o dia, aí deu negativo. Eu falei, gente, não acredito. Eu não acreditava que tinha dado negativo, sabe? Aí sim, toda a uhum. minha esperança de engravidar foi por água abaixo. Eu falei assim, ai, gente, não acredito. Eu fiquei muito arrasada. Aí, aquela depressão que eu tinha antes, quando eu tive o aborto, aí ficou pior ainda, sabe? Que eu falei assim, não, eu não vou conseguir Uhum. engravidar. Eu já estava totalmente sem esperança. E daí vocês estavam pensando em adotar, né? Foi, Que aí, você falou, foi. Eu chegaram a falei, pensar, né? isso aí a gente já estava chegando para 2012, né? Na metade de 2012. Aí eu falei com meu marido, ele deu um ultimato para ele. Eu falei assim: olha, se eu não engravidar esse ano, até esse ano, a gente vai adotar um bebê, uma criança, porque eu não vou ficar. Eu quero ser mãe, então pode ser adotado, vou amar de toda forma, né? Então vamos já pensar nessa questão da adoção. Só que meu marido, ele não queria adoção, ele queria realmente ter um bebê nosso, sabe? Ele falou assim: ai, baby, mas vamos Uhum. tentar de novo, né?
Eu falei, eu estou cansada de tentar. A gente casou em 2009, nós já estávamos em 2012, nada. E eu vendo as minhas amigas, sabe, ficando grávidas e tudo. Então, isso me deixava mais angustiada ainda. As mulheres aqui Uhum. americanas também, elas têm muitas crianças, né? No mínimo são 3, 4. Então, eu via aquelas mulheres cheias de crianças. Eu, cadê o meu bebê? Cadê a minha criança? Então, isso me angustiava muito. Até que um dia o meu marido estava de plantão e ele estava trabalhando com um obstetra. E aí ele meio que conversou com ele, contou, né, da minha angústia, né, o meu problema. Ele falou assim, olha, traz a sua esposa aqui que eu quero fazer uma consulta com ela e vamos fazer um tratamento. E aí, cara, você acha que assim, esse médico foi, eu falo que foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Porque ele me tranquilizou, ele me acolheu e me atendeu de uma forma tão assim, não sei, tão respeitosa, tão amorosa, que ele Então, me tranquilizou. Ele falou assim, calma, eu já cuidei de várias mulheres assim, você vai engravidar e tudo, vamos fazer o tratamento direitinho, vamos fazer exames. E ele falou assim, e se não engravidar, a gente vê a questão da adoção. E aí eu comecei, né, uhum. fiz todos os exames lá com ele me passou algumas coisas de alimentação, de vitamina, e conversou bastante comigo, aí eu fiquei mais, parece, mais tranquila, sabe? Mais confiante que agora ia dar certo. E aí isso foi em abril, né? Isso foi em abril de 2012, quando foi final de junho, não, início de junho, dia 8 de junho de 2012, eu descobri que eu estava grávida. Aí eu nem acreditei, sabe? A minha menstruação atrasou. E eu falei assim, ah, deve ser qualquer. Porque assim, sempre atrasava. Aí eu ia fazer o teste, dava, Pré- né? Aí eu nem preocupei, não, mas sério que sabe, ele faz, né? Não custa nada você tentar. Ele foi, isso era à noite, ele foi lá, comprou o teste para mim, eu fiz. Aí quando deu lá os 2 tracinhos, eu não acreditei. Eu falei, gente, mas será que é verdade? E aí isso era um final de semana. Ele falou assim, ah, vamos lá, segunda-feira você vai lá e faz o teste de sangue, né, para saber, porque eu já estava tão ansiosa. Aí realmente uhum. deu que eu estava grávida. Aí, nossa, aí foi uma felicidade, assim, que, nossa, foi muito feliz mesmo, sabe? E você acha que essa sua vontade, esse seu desejo, assim, de engravidar, né? Antes de ficar grávida, você acha que isso, assim, tipo, virou. Você conseguia pensar em outra coisa ou só pensava nisso? Só. Isso até. Você conseguia fazer outra coisa? Porque nessa época você não estava trabalhando. Não, eu não estava trabalhando, estava longe da minha família, né? Fazia pouco tempo que eu estava nos Estados Unidos, ainda estava me adaptando ainda aqui nos Estados Unidos, aprendendo inglês. Então, assim, tinha muita coisa assim acontecendo na minha cabeça, mas eu estava fixa mesmo em ser mãe. Então, acho que isso atrapalhou Uhum. também, né? Porque eu queria tanto, tanto, aí eu não conseguia ser mãe, aí eu ficava, né, mais depressiva ainda. Então, essa questão de eu querer me atrapalhou muito. Uhum. E acho de não ter distrações, né? De ter coincidido com tudo isso. Porque de repente se estivesse trabalhando ou estudando, ou não Eu estava sei, estudando, no ambiente da sua casa, né? é, Falando com outras pessoas, com a família, não sei o quê, a gente consegue pensar em outras coisas, né? Mas passando o dia inteiro sozinha, com não, o mas marido trabalhando. nessa época eu estava estudando. Entrei, me matriculei no curso de inglês, e o curso era de 8 da manhã até as 3 e pouca da tarde. Então eu estava com a cabeça voltada Ah, somente no então curso de tinha. inglês. Isso, fiz algumas amizades também, que tenho até hoje comigo nesse curso de inglês. Mas eu chegava em casa, era eu chegar em casa, eu já começava. Cadê? Cadê que eu não sou mãe? Eu já começava a pensar na questão da maternidade. Aham. Mas aí você conseguiu e conseguiu mais 2 vezes, né? Hoje você tem 3 crianças. Então, E daí. Oi? não, a gravidez da Agatha foi muito engraçado como eu descobri a gravidez da Agatha, né? É, Ah, O Noah, ele mamava bastante, né? E tudo. Então, assim, eu nem preocupei também em usar, né, contraceptivo, nem nada. Eu pensei, ah, eu tô amamentando e tudo, a menstruação tá desregulada. Como eu sou difícil de engravidar, então não preocupei, né? E aí eu fui pro Brasil, fui até para comemorar o aniversário de 1 ano do Noah, com a minha família. Tava lá no Brasil. E aí eu comecei a ter muito sono, muita fome, né? Eu tava comendo muito, né? Mas eu pensei, ah, tô no Brasil, comida da minha mãe, comida mineira, né? Normal comer muito, é, né? Só que era 7 horas da noite, 7h30, eu já ia pra cama, já ia dormir, e as minhas amigas ligavam, aí minha mãe atendia, ela tá dormindo. Tipo assim, como assim? 7 horas da noite, a Cláudia já tá dormindo. Aí teve uma amiga minha de São Paulo que falou assim: olha, Cláudia, será que você não tá grávida, não? Porque eu já te liguei 2 vezes que eu te liguei à noite, não consigo falar com você, tive que ligar de manhã. Eu acho que você tá grávida, você tá com os mesmos sintomas quando você estava grávida do Noah. Aí eu falei assim, meu Deus, será? Aí eu levei um susto assim, né? Eu falei assim, mas será? Aí eu fui, não falei nada para minha mãe, nem nada. Aí eu só fui
na farmácia, comprei o teste de gravidez, aí fiz, aí o primeiro risquinho já corou rápido e o outro não. Aí eu fiquei na dúvida, falei assim, meu Deus, será que eu tô, será que eu não tô? Aí eu falei assim, mãe, eu vou dar uma saidinha ali, olha o Noah pra mim, eu deixei o Noah com a minha mãe, aí eu fui lá em cima no laboratório, né, que eu conhecia, e já fiz logo o teste de sangue também. E aí, quando eu fui pegar o resultado, eu lembro que a atendente falou assim, você quer ser mãe? Eu falei assim, eu já sou mãe, mas você quer ser mãe de novo? Eu falei, claro, né? E aí deu positivo. Ela assim, parabéns, você está grávida. Nossa, e aquilo para mim também. Aí eu falei, gente, eu não acredito. Aí eu fiquei muito, muito, muito feliz. Era véspera do Dia das Mães, em 2013. Era véspera do Dia das Mães, mês de maio. Aí eu fiquei muito feliz. Aí fiquei mais feliz ainda quando eu vi que era uma menina. Eu falei assim, pronto, agora já tem um menino, uma menina, um casal. Perfeito, né? Fiquei mega feliz. E depois veio a terceira. Então a diferença de idade é muito pequena entre o primeiro e o segundo. São 22 meses a diferença do Noah para a Agatha. Isso. Uhum. Tanto eu comecei a fazer o pré-natal dela no Brasil, né? E depois continuei aqui nos Estados Unidos. Uhum. E todos eles nasceram aí? Todos nasceram aqui nos Os Estados três? Unidos, sim. Uhum. Uhum. Então, aí a Alice, Fará, eu acho que você não sabe a história da Alice. A Alice, aí ela sim, a fertilização in vitro. Olha que coisa. Porque como Ah, é? a primeira vez que eu fiz, as duas vezes, não deram certo, mas ainda tinham sobrado óvulos. E aí eles falaram, eles congelaram, né? E falaram assim, aí a gente estava pagando para manter, né? Aqueles ovos congelados. E aí eles ligaram da clínica um dia e falaram assim, olha, se vocês vão querer continuar pagando, a gente pode descartar. Aí eu falei assim, aí eu olhei pro Érico e pensei, como assim descartar, né? Tipo, assim, eu fiquei com uma dó de descartar, né? Aí o Érico, aí a gente gosta muito de criança. Aí o Érico falou assim, vamos tentar, baby. Aí eu já fiquei assim, mas duas vezes não deu certo. Eu falei assim, mas não custa nada. Se não funcionar dessa vez, pelo menos você já é mãe, já realizou seu sonho, a gente realizou o sonho e tal. Aí, mais uma vez, eu fui para o Brasil, aí fui especificamente para colocar esses ovos que tinham, né, restado, que estavam lá no, congelados. Uhum. E aí não é que deu certo, aí eu engravidei da Alice. Olha só, Fiquei às vezes é muito, uma muito coisa feliz. meio psicológica no início mesmo, né? Tanta pressão, tanta coisa. E foi depois de quanto tempo? Então, aí a Alice foi em 2015, ela nasceu em 2016, né? Então, a Alice foi em 2015 que eu fui no Brasil e coloquei os ovos que ficaram faltando. Então ficou bastante tempo guardado lá. Ficou bastante tempo. Ah, mas que legal, nunca, não sabia, não ia imaginar. Não. E daí o legal foi também que você depois conseguiu dar uma. Você acabou mudando de profissão, né? Com as crianças. Aí aqui eu tive que me reinventar, né? Como o Eric, ele é médico e trabalha muito, se aqui eu fosse tentar revalidar o meu diploma de enfermagem, além de ser muito difícil, burocrático, eu ia ficar o tempo todo também no hospital e aí a gente ia ter que terceirizar a educação dos nossos filhos. E eu não queria, né? Deixar eles só com babá ou no daycare. Aham. Então a gente conversou, o Eric falou assim, olha, então você realmente quer continuar sendo mãe de tempo integral? Eu falei, quero. E aí eu fui mãe tempo integral, aí depois eu comecei a sentir falta, sabe? Preciso fazer alguma coisa assim, sabe? Que eu vou me sentir útil. Porque quando eu cuidava dos Aham. bebezinhos, né, lá no Brasil, das crianças, eu me sentia muito útil, trazia um retorno, assim, bem... Ficava muito feliz mesmo, sabe? Que estava cuidando de um bebê e ele recuperava, ia para casa, que estava ali salvando vidas. Eu ficava... Nossa, isso para mim não tinha preço, sabe? Nem era o salário que eu ganhava. Aham. Era isso que me fazia eu ficar feliz. A Aí eu paixão falei, pelo que você fazia. isso. Aí eu falei, gente, eu preciso encontrar minha carreira missão aqui nos Estados Unidos, né? O que que eu vou fazer? Na verdade, eu ainda quero voltar a estudar aqui. Mas, por enquanto, né, quando as crianças ainda estão menores, eu estou assim, fazendo os meus cursos online. Eu quero voltar a fazer faculdade e tudo. E aí, isso eu me Aham. reinventei. Foi aí que eu descobri, né, a disciplina positiva, né, até a questão de educar as crianças. E aí eu comecei a fazer cursos online. Fui no Brasil esse ano para tirar uma certificação presencial e fiz isso, Uhum. né, essa certificação. E agora trabalho como educadora parental. Então é bom que eu posso ficar em casa com as crianças e fazer esse trabalho online também para ajudar outras mães, outros pais, né, a educarem as crianças. Aham. E daí você também criou o Masterclass, né? Com a Com a Mariana, Mariana isso, Mariana Gavini, Gavina. que também é uma das autoras, né? Isso, eu conheci ela, inclusive, nessa conferência, né, nacional de disciplina positiva que eu fui no Brasil esse ano, no mês de março. Aham.
E daí você trabalha dando consultorias e fazendo cursos com os pais, né? Isso. Então, aí eu criei o My Precious Kids primeiro, né, por causa das crianças. E aí, através do My Precious Kids, eu comecei a estudar outros grupos de mães. Aí eu fiz o curso de coach de mães. Nesse curso de coach de mães, eu conheci sobre a disciplina positiva. Aí estou terminando um curso também de comunicação consciente. E aí, agora a gente aí eu encontrei a Mari, conheci a Mari na conferência de disciplina positiva. A gente teve uma conexão muito boa, a gente tem os mesmos valores, né, os mesmos pensamentos. Assim, a gente escreve muito igual também. A gente pensa muito parecido. Às vezes eu vou escrever uma mensagem para ela, ela já me escreve a mensagem, aquilo que eu escrever, ela me escreve e vice-versa. E aí a gente resolveu, então, criar uma Masterclass Escola de Paz, né? A gente escreveu um e-book que chama O Poder da Parentalidade Positiva, que vai ser lançado, né, daqui a pouco. E a gente também fez cursos em vídeos, né, como educar as crianças através da disciplina positiva. Aham. E daí, e é legal porque você, assim, você começou a estudar isso por interesse próprio, Foi porque né? assim, Para aplicar com os seus filhos, né? E daí você enxergou aí uma coisa bacana para se trabalhar, né? E isso esse é aí, eu encontrei a minha carreira missão. Porque o que que aconteceu? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Cláudia, mas você é doida, 3 crianças pequenas, uma atrás da outra, é difícil demais de cuidar, como é que você dá conta, amamentar, trocar fralda, isso. Eu falo que isso daí eu tirei de letra, porque como eu era enfermeira, eu cuidava de um monte de bebê ao mesmo tempo, então isso para mim foi muito fácil, da questão de cuidar, de dar banho, amamentar, cuidar quando está doente. Mas aí quando eles começaram a crescer e começaram a brigar, a fazer birra, e aqueles comportamentos desafiadores, eu não sabia como lidar. Então Aham. eu estava assim perdendo a paciência, né? Muito fácil, gritava com eles e eu não gostava daquilo. Eu sentia uma culpa muito grande. E foi aí que eu falei assim, não, eu Uhum. preciso estudar, eu preciso buscar estratégias para me educar as minhas crianças. E primeiro eu preciso me transformar, porque não é certo, né, eu estar educando eles desse jeito, porque a gente educa pelo exemplo. Então, imagina as minhas Uhum. crianças vendo eu gritando, eles vão gritar o tempo todo. Se eu bater neles, eles vão bater também nos irmãozinhos. Então, isso que foi legal, sabe? Eu comecei a estudar e eu comecei a ver, nossa, eu preciso me transformar. E aí, quanto mais você Uhum. vai estudando, você vai lendo, fala assim, nossa, é isso, gente. E você começa a mudar. E é legal que as pessoas veem que você muda, né? Então, assim, até falo que as minhas cunhadas, elas veem a diferença e falam assim, nossa, Cláudia, mas você mudou muito. Porque, assim, eu era muito, assim, antes a justiceira. Tipo assim, de querer ajudar as pessoas e muito de sincericida, né? Falar a verdade, doa quem doer. Hoje não, hoje eu Aham. sei que há várias formas de comunicar com as pessoas. Você não precisa comunicar de uma maneira violenta. Existem várias formas de falar, e isso principalmente com as crianças, né? Com as suas crianças. Aham. Então é muito bom. Quanto mais você vai estudando, mais você quer estudar e mais você vai se transformando. E é muito bom, sabe? Você vê essa transformação e as pessoas veem que você está se transformando. Está se transformando, né? Não, e o que eu acho muito legal é que você é a terceira live que eu faço, né, com as autoras, de que foi uma necessidade pessoal de mãe Foi. que a levou a achar uma nova carreira profissional, sabe? Uma nova atuação, assim, vem do incômodo, né, de um não saber lidar com os filhos, quase sempre nessas situações desafiadoras, mas daí elas acabam descobrindo, né? Vão atrás para o seu próprio aprimoramento pessoal, né? Para saber como lidar, e daí acabam descobrindo uma profissão, né? Acabam descobrindo Isso. um novo ramo de atuação e é muito legal, é um percurso muito legal, eu acho, né? Até porque é um percurso validado, ele acaba sendo testado na prática, né? E daí, Isso como que eu você falo. vê que funciona. Funciona com meus filhos, eu falei assim, vai funcionar, sabe? Quer dizer, funciona comigo. Não, eu falei, primeiro eu me transformei, primeiro eu mantenho o controle. Inclusive a Elisa, que está aqui na live, uma gracinha, eu fiz consultoria materna com ela, e ela fala assim, Cláudia, ela me mandou um depoimento tão lindo que eu cheguei a chorar. Ela falou assim, você foi uma resposta das orações a Deus, que eu estava precisando tanto dessa ajuda. E aí eu fiquei tão feliz que eu falo, olha só, era o que eu queria, sabe? Eu queria poder ajudar as pessoas. Da mesma maneira, Uhum. quando eu cuidava dos bebezinhos e eu ficava feliz com o retorno, eu agora ajudando os pais a educar as crianças de uma maneira amorosa, respeitosa, com limites, e tendo esse retorno dos pais, isso me deixa muito feliz. É assim, é compensador, sabe? Uhum. Não, e é legal porque é um reconhecimento que
ele é mais do que o reconhecimento financeiro, né? É um reconhecimento pessoal mesmo, né? Você está fazendo diferença na vida dessas pessoas, né? Você está causando impacto na vida deles, né? E isso é muito bacana, é muito positivo, Isso. né? Era o que eu queria, né? Eu me sinto, tô me sentindo, né, realizada agora com o Materclass também. Com o Materclass eu vou poder ajudar mais ainda. Então, eu estou muito Uhum. feliz. E o trabalho vai evoluindo, né? De E, fazer as parcerias e fazer um curso mais estruturado, e isso é muito bacana. E no livro também você chamou sua mãe, né? Sua mãe nossa, eu falo conta, que você trouxe sua mãe. esse Coletânea Mães, gente, é muito especial para mim. Desde o início, quando você falou do projeto, eu já quis divulgar, porque eu falei assim, nossa, que eu amo tudo relacionado à maternidade, né? E aí eu consegui convencer a minha mãe, porque a minha mãe, ela, a história de vida dela é bem sofrida, né? Mas é uma história de superação. Aí eu falei assim, mãe, conta a sua história e tudo. Ela falou assim, mas eu não sou autora, eu não sei escrever. Eu falei assim, mãe, mas a Fara falou que não precisa saber escrever. Me conta, quer dizer, eu já sabia, né, a história dela, mas eu falei assim, me conta direitinho, vamos conversar, vou te perguntar os mínimos detalhes. E aí eu digito para a senhora, porque assim, ela não ia conseguir nem digitar, sabe? Eu digito para a senhora e Uhum. mando para a Fara. E aí, assim, eu consegui conversar ela no finalzinho, assim, do último tempo. Eu lembro que faltava um dia, né, para finalizar, eu consegui conversar com ela e tudo, digitei e mandei a história dela para você. E é uma história Ah, é de muito legal. superação mesmo. É uma história muito bonita, né? Quem sabe depois queria ver se conseguia fazer uma live com ela Pois também, é, eu né? acho que se ela tivesse aqui, né, aqui comigo nos Estados Unidos, ia ser fácil, né? Assim que for permitido ter voo do Brasil para cá, para os Estados Unidos, ela vem, aí a gente agenda uma live com você, vai ser assim emocionante. A gente Isso. faz, né? Que a história dela é muito bonita mesmo. Só para contar rapidinho, né? Ela perdeu a mãe muito pequena, né? Isso. E daí ela conta de todas as dificuldades depois da própria maternidade dela, que foi com muitas dificuldades financeiras, né? Ela e seu pai trabalhavam muito, Eu fico mas os filhos emocionada. É uma história de conseguiram, né? superação, porque é bem sofrida a história dela, Super. sabe? Ela conta pra gente, e eu lembro quando eu era criança, sabe, Fara? A gente só não chegou a passar fome, mas a gente passou muitas dificuldades. E a minha mãe é uma guerreira, sabe? Sempre trabalhando. O que ela podia, ela fazia pra gente, sabe? E eu Uhum. lembro que ela ficou, tipo, 5 anos usando a mesma roupa. Era um vestido amarelo e um lenço no cabelo, porque ela não tinha dinheiro Ela fala para comprar, no sabe? Ou livro. ela comprava comida pra gente, ou comprava roupa e sapato para ela. Ela não tinha dinheiro para ir no salão, não tinha dinheiro para nada. Mas ela e o meu pai, eles falaram assim: vamos, a gente não tem nada para dar para os meninos, mas vamos dar educação. Então, eles investiram em Uhum. educação, né? Minha e dos meus dois irmãos. E é uma história de superação, né? Hoje, graças a Deus, ela está bem. Meu pai também, inclusive, meu pai está aqui. E eles têm o maior orgulho, né? Dos filhos e dos netos. Tem 5 Ah, seu netos. pai tá aí com você. Meu pai conseguiu vir antes, né? Da questão de ter Uhum. fechado as fronteiras. Meu pai está aqui. E minha mãe, assim que conseguir, ela vem também. Mas a história dela é Ah, muito linda. Ela sofreu muito, né, por ela ter perdido a mãe dela quando ela tinha 6 anos de idade. Então, eu fico imaginando, o meu filho mais velho tem 7 anos. Quando eu fui para o Brasil para fazer esse curso, eu fiquei 11 dias lá e eu expliquei para ele: só, mamãe vai para estudar, mas mamãe vai voltar e tudo. Ele me ligava todos os dias chorando, pedindo: mamãe volta, mamãe está muito ruim sem você. ah, Então, eu fiquei imaginando a minha mãe com 6 anos, né, um pouquinho mais nova que o Nô, ter perdido a mãe dela e ir para sempre. E aí ela passou é. por momentos muito ruins de ter separado os irmãos, de não ter que morar na casa do outro, sabe? E sofreu muito Dividir, mesmo. porque eram muitos irmãos, Eram né? muitos Eram irmãos. E aí muitos. cada um foi Daí dividido para dividiram casa de um, do outro. entre E eles os tios, sofreram, né? trabalharam muito, né? Criança pequena trabalhando. Então, uma história bem sofrida, mas graças a Deus de superação. E hoje em dia E ela está no super final feliz, né? feliz. E ela é linda. Obrigada. E depois a gente faz uma Isso, live com ela. vai ser E emocionante. daí eu queria. A hora que ela descreve, assim, né, da mãe dela partindo, né, indo pro hospital e nunca mais voltou, é arrepiante, É, né? muito triste. Eu falei assim, gente, eu não consigo imaginar isso, porque eu falei, eu fiquei 11 dias só longe do Noah. Quando eu voltei, ele me deu um abraço: ai, mamãe, que bom que você está de volta. E é engraçado que quando eu falei assim, gente, eu vou pro Brasil. Não vai não, mamãe, tipo assim, se você for, eu vou com você. Eles Eu assim, imagino.
os três agora, eles ficam com medo, assim, quando eu falo que eu vou sair, mas a gente também vai, eles sempre querem ir juntos, sabe? Minha filha também. O máximo que eu fiquei longe dela foi 2 dias. É difícil, né? Que foi para o lançamento da coletânea Reedificações, ela acabou ficando, e eu fui, porque era uma viagem rápida, na República Tcheca. A gente foi lançar o livro lá, e foi tudo muito rápido, e a viagem era longa, daí a gente achou que era melhor ela ficar. Ela ficou com meu marido, mas muito difícil, É difícil. muito difícil. Mas a gente vai indo, né? Daqui a Isso. Não, pouco na eles saem de verdade, é o que eu casa falei. assim. Foi, assim, foi a minha primeira vez também que eu viajei sem eles, mas eu falei assim, olha, a mamãe tá indo até para vocês, a mamãe vai aprender, né, como cuidar melhor de vocês, como educar. Então eu expliquei tudo isso antes para eles, sabe? Para eles entenderem que eu Aham, estava indo assim do nada, que ia ser uma coisa que ia ser bom entendi. para eles, tanto para a mamãe quanto para eles. Ah, é. E daí, Cláudia, eu queria que você falasse um pouquinho agora de como foi contar a sua história. Se você já tinha o hábito de escrever, se você já fazia assim, de escrever, eu sei que você tem, porque você divulga o seu trabalho, né, Uhum. no Instagram, escreve para o Mães Mundo Afora, mas de escrever a sua própria história, assim, se você tinha esse hábito e como foi esse processo para você, como é que você viu essa escrita aí, como que ela reverberou dentro de você? Então, eu achei que ia ser mais fácil, né? Pelo que você falou. Eu sempre gostei muito de escrever, né? Então, sou colunista do Mães Mundo Afora, todo mês escrevo um texto lá para eles, crio conteúdo também, né? Para o My Precious Kids, para o Masterclass. Mas quando eu fui contar a minha história, eu te confesso que eu tive dificuldade. Eu não consegui escrever em um dia só. Né? Para o Mães Mundo Afora, eu Uhum. consigo escrever o texto num dia só. Mas o meu, assim, eu fiquei, gente, eu tive uma certa dificuldade. Não sei se é porque estava falando de mim, contando a minha história. Eu tive uma certa dificuldade. Mas ao Entendi. mesmo tempo, eu me senti tão bem assim em estar contando a minha história, porque eu falei assim, olha, eu espero que o que eu estou contando, o que eu vivi, vá ajudar outras pessoas que estejam passando pelos mesmos problemas que eu passei, porque quando eu passei por isso, eu tive poucas pessoas que me ajudaram, sabe? Foi só mais a minha família e amigos, assim, poucos mesmo, sabe? Eu não tive Uhum. muito esse apoio, assim, de nossa, dar tudo certo, né? Tem esperança. Muito pelo contrário, tinha gente que fala assim, nossa, mas você teve aborto, você já teve 2 fertilizações, não deu certo. Tipo assim, eram pessoas mais negativas do que positivas. Para variar, né? É sempre. Isso. Então, quando eu comecei a escrever, eu falei assim, olha, eu espero que quem esteja passando por isso, alguma mulher nessa situação, que essa minha história, esse meu conto possa ajudar e possa dar esperança para essa pessoa, que eu gostaria tanto de ter lido um conto assim, quando eu estava passando por esse momento difícil. E acho que a coletânea ela vem para isso mesmo, assim, né? Para ajudar, porque eu acredito muito nisso, né? De que com a nossa própria história, a gente consegue ajudar as outras pessoas também, porque às vezes é um olhar diferente para aquela mesma situação que a gente está passando, para aquele mesmo problema, né? Alguém, você conta e você acha uma solução que de repente eu posso falar, poxa, nisso eu ainda não tinha pensado, né? Ou eu não tinha olhado por esse lado ainda. Então, é justamente esse o objetivo da coletânea, né? Da gente trazer histórias reais, né? De situações reais, de pessoas reais, e para que a gente, através dessa identificação, a gente consiga achar a nossa própria força, né? A nossa própria motivação, a nossa própria energia, né? De falar, poxa, se deu certo para ela, vai dar certo para mim, né? Se ela conseguiu, eu também posso conseguir. E eu acho que isso é muito forte, né? Até que é o que eu falo do movimento mulheres que inspiram, né? Porque eu vejo que é um ciclo mesmo, né? Tipo, você me inspira, eu inspiro outra pessoa inspira outra, e a gente vai fazendo esse ciclo de inspiração, Esse né? projeto seu é maravilhoso. Eu já estou assim, ansiosa e curiosa para ler todos os contos, né? Todas as histórias. As lives que eu consegui assistir até agora, todas estão muito, muito Então, boas, muito inspiradoras mesmo. né? E é muito legal. E eu acho que é isso, né? O que enriquece são essas experiências pessoais, né? É isso que traz, né? Porque, por exemplo, tem outras histórias na coletânea
de mulheres que tentaram engravidar, que fizeram fertilização in vitro. Tem uma de uma amiga minha, que é uma amiga minha de infância, que também passou por isso, né? Demorou para conseguir, ela ficou quase 10 anos tentando engravidar, até que fez a fertilização. Então, assim, é uma história mais ou menos sobre a mesma coisa, mas com outro olhar, né? Com uma outra experiência agregada ali. Então, quem está passando por isso, de verdade, ao ler o livro, consegue achar caminhos, né? Consegue ver uma forma diferente de encarar essa situação. Né? E tantas outras que estão representadas ali na coletânea. Né? Essa minha amiga, ela chegou a fazer até... Como é que ela fala no conto que eu esqueci agora? Ai, amarração, sei lá, uma coisa assim, esqueci. Ela tentou de tudo mesmo, sabe? Ela tentou absolutamente tudo, assim, até tipo macumba ela fez, sabe? Não, eu pensei Ela... até em barriga de aluguel, pra você ter uma ideia. Eu falei com ele, olha, eu até barriga de aluguel, que aqui é permitido, mas a gente pode ter barriga de aluguel. Eu falei, não, bem, barriga de aluguel. O meu marido era muito mais pé no chão, eu só queria ser mãe, de qualquer jeito eu queria ser mãe. Eu falei assim, não, barriga de aluguel não. Mas... Então, mas é isso. E nada é errado, eu acho, né? Que tudo tem as suas, como é que fala? As suas razões de serem, né? E cada uma está ali vivendo a sua vida e nas suas tentativas e erros, né? Eu acho que não tem nada errado. Eu tenho uma outra história que eu conheço, que eu até ajudei ela a escrever a biografia dela o ano passado, que é muito bonita. É uma brasileira que vive nos Estados Unidos também, e ela tem um problema muito grave de saúde, e que a mãe dela teve meningite quando ela estava neném, quando ela era neném, então ela nasceu com uma malformação muito grave e ela não podia engravidar. E ela fez barriga de aluguel, Uhum. né? Ela foi a forma que deu o que ela tinha, né? E ela conseguiu ter um filho que é dela, com os óvulos dela, com o esperma do marido dela, só que cresceu numa outra barriga, né? E é muito legal porque na história também ela conta que eles criaram uma relação com essa pessoa. E essa pessoa até hoje frequenta a casa dela, sabe? Tipo, então é assim, eu acho que não tem certo e errado, É, e a né? adoção também é válida, que nem eu te falei, eu mais Érica, a gente não, quer dizer, da minha barriga não vai ter mais bebê, não, até porque eu não sou mais nova, o Eric também não, mas a gente não descarta a hipótese agora de adotar uma criança, a gente até pensa um irmãozinho pro Noah, porque o Noah sempre vê as meninas brincando e tudo, ou até divide o quarto, aí ele fala assim, mamãe, eu queria tanto ter um irmãozinho também, eu falei assim, meu filho, mas da barriga da mamãe agora não vai nascer, mas aí é uma história que a gente conversa nessa questão de adotar um menino, de repente, de uns 3, 4 anos de idade, para fazer companhia É, para o Noah. A gente está conversando sobre isso, sabe? aham. Porque eu acho que é isso. Se tem a possibilidade, se sente, né, a vontade e se quer tentar, eu de verdade não acho que existe certo e errado, né? Eu Uhum. acho que tudo é válido. Não fazendo mal a ninguém é válido. Isso. E você tem algum recado que você queira passar, assim, alguma coisa que você queira dizer para quem está assistindo ou para quem vai assistir? Alguma Então, mensagem? olha, que nem eu falei, eu nasci para ser mãe, então eu sempre, tudo que é voltado à maternidade, eu amo. Esse momento difícil que eu passei, né? Que nem eu falei, se alguma tentante ou gestante, né, que esteja passando por isso, porque o que aconteceu? Quando eu engravidei do Noah, eu acho que eu não escrevi isso no conto, né? Não lembro. Aí, só que mesmo assim, meu psicológico também ficou abalado, porque eu ficava com medo de ter o aborto, de sofrer um Uhum. aborto. Então, cada semana que o bebê completava, eu comemorava, eu celebrava. Nossa, mais uma semana que ele está com vida, né? Está desenvolvendo na minha barriga. Então, Uhum. eu sempre ficava grata a Deus. Nossa, está gerando um bebê na minha barriga. Então, é isso, né? Você que está passando por isso, uma tentante ou gestante, não perca a fé, sabe? E mesmo assim, se não conseguir engravidar, tem a opção da adoção. É que nem eu falei, se eu não engravidasse, eu ia adotar. Só que acabou que Deus me deu 3 crianças, né? E mesmo assim eu ainda não penso, quer dizer, o mais velho que a gente ainda pensa em adotar mais, né, mais uma criança Uhum. para fazer. Aí vai ficar 2 meninas e 2 meninos. Então é isso, não perder a esperança, não perder a fé,
né? Dias difíceis, todos nós passamos por dias difíceis, mas também sempre tem a vitória. Então, não percam a fé, né? Se você tem esse desejo de ser mãe, continue fazendo o tratamento, porque foi muito importante, sabe, Fará? Eu fui nos médicos, fiz todos os tratamentos que um médico indicou, segui dieta. Uhum. Então, acho que isso foi bom também quando eu comecei a comer direitinho, a dormir, a fazer exercício físico, sabe? Tudo isso ajudou. Quando eu comecei a ficar também mais relax, porque antes eu estava tão neurótica assim que eu tinha que ser mãe, que isso me atrapalhava. Então, quando eu desencanei, eu falei assim, ai, vai, um dia vai dar certo, né? Se não der certo, a gente vai adotar. Já tinha falado com meu marido. E aí, quando eu fiquei mais relaxada, né, eu consegui engravidar e hoje eu sou mãe de 3 crianças. Então, se eu sou, você também pode ser. É. E tem sempre a opção também da adoção. É. E se de repente não der também, não tem problema, né? Isso não significa que você é menos mulher ou menos É, feminina ou que falta uma parte de você. isso. Porque até na coletânea tem a história de duas meninas, né? Duas mulheres não mães, que são duas amigas minhas, que por uma série de razões, uma porque teve um ovário policístico e teve que tirar, então ela não pode mais ser mãe. E a outra porque o marido é infértil, Hum, né? E tem sempre a possibilidade da adoção e tudo mais, mas uma ainda não decidiu exatamente, mas uma delas decidiu que também não quer adotar, pelo menos não por enquanto, Isso vai da né? pessoa, da decisão. É porque eu Vai. queria muito, entendeu? Não, sim, sim, mas o que eu quero dizer assim é que não são decisões É, fáceis. As duas tinham sonhos de ser mãe, de gerar, então uhum, sofreram muito, mas no fundo elas também estão vendo que tudo bem se não é, sabe? Não é que ela uhum. não é mulher, não é que não é tão feminina quanto, ou que ela não vai ser tão feliz quanto, né? Existem. É a história de cada um, de novo, né? Aquilo que a gente falou antes. É a história e a escolha de cada um, né? Isso, essa é a minha história. Que nem eu falei, desde que eu me entendo por gente, eu quis ser mãe. Então eu falei certo, nossa, eu preciso de um bebê, eu preciso de uma criança. E hoje em dia os meus filhos, eles são tudo para mim. Nossa. Hoje mesmo é meu aniversário, a Alice já acordou, a Alice é a caçulinha, que tem 4 anos, já chegou. Foi a primeira coisa, mamãe, happy birthday. Ela já me deu uns 20 happy birthday hoje. Toda hora traz um presentinho para mim, fizeram cartinha. Nossa, então isso me enche de alegria, sabe? E isso ajuda também, às vezes quando eu tô perdendo a paciência com eles, aí eu lembro, eu falei assim, poxa vida, o tanto que eu orei para ter essas crianças, o tanto que eu quis ter essas crianças. Então isso me ajuda também a ter autocontrole, sabe? A ter paciência, a respirar fundo, porque, né, a gente sabe que também educar criança não é fácil, né? Então, isso, Não. quando eu lembro tanto que eu quis ter eles, aí me ajuda a ficar calma, assim, tudo. É, e imagino que três ainda, né? Eu já tenho dificuldade com uma só, imagina três, né? Que cada um está no seu momento também, né? Não é que estão todos no mesmo momento, assim, né? Tem uma hora que um está mais cansado, o outro está super agitado, Não né? é fácil, mas é que nem eu falei, esse amor que eles veem, igual o Noah, mamãe, eu senti tanta falta quando você estava no Brasil, sabe? O Noah é tão carinhoso, eles são todos, né, carinhosos, mas eu não sei se é menino, ele é muito carinhoso, assim, sabe? Eu falo, meu Deus, ele... E eu não sei também, eu acho que eu não tive tempo de contar, no conto que o Noah também ficou entre a vida e a morte, eu acho que eu não contei isso, né? Você contou Eu no falei um começo, pouquinho. Pois é, falou. eu quase perdi ele, então Mas pode, imagina como é pode que... contar, porque as pessoas ainda não conhecem o conta. Ah, tá. Então, aí, demorei esse tempo todo, né, para engravidar e engravidei. Ele nasceu prematuro, ele nasceu com 35 semanas, mas ele nasceu Uhum. bem, né? Só que aí, quando ele estava com 21 dias de vida, ele teve uma gripe que evoluiu para pneumonia. E eu fui pegar ele para amamentar, aí eu vi que ele estava com retração de fúrcula, ele estava tendo dificuldade de respirar. E na hora eu acordei meu marido, eu falei assim, nossa, dá uma avaliada do Noah, porque ele não está bem. Aí meu marido viu, a gente foi correndo para ele, né, pronto-socorro. E realmente ali ele ficou entre a vida e a morte. Teve uma hora que os médicos falaram assim, olha, não tem nada que fazer pelo seu bebê. Aí aquilo, nossa, eu só falei assim, eu falo que foi a oração mais curta que eu já fiz em toda a minha vida, mais poderosa. Eu só falei assim, meu Deus, carrega meu filho, meu bebê nos braços e cuida dele para mim. Foi a única coisa que eu consegui falar, assim, pensar e orar, sabe? Aí eu joelhei Uhum. no chão ali do hospital e tudo. A minha mãe estava também. A minha mãe abraçou, a gente orou juntas e tal.
E aí foi que ele começou assim a reagir um pouco, a melhorar e conseguiram transferir ele para outro hospital, porque ele estava tão grave que os médicos falaram assim, olha, se a gente transferir ele desse hospital para o outro que ele precisa ir, ele vai falecer no caminho. Então você imagina, eu tinha realizado aquele sonho de ser mãe e com 21 dias de vida ia perder Nossa, eu falei, meu Deus, se eu levar meu filho, eu morro. E aí foram dias bastante difíceis também, mas aí, graças a Deus, a cada dia ele ia recuperando e hoje em dia ele é um menino saudável, né? Em janeiro ele vai fazer 8 aninhos. É. E ele ficou, você escreveu no conto, mas eu não lembro, foi 15 dias, né, no Ele hospital, ficou ficou, bastantinho, né? nossa, foi bem grave, né? Porque você imagina uma criança prematura com pneumonia. Pneumonia é grave, né? Para um adulto, imagina para um bebê prematuro. Então ele ficou realmente ali entre a vida e a morte. Foram os dias mais difíceis da minha vida. Eu falo que assim, dele foi cesárea, então eu tive que recuperar muito rápido, né? Em 15 dias, em 21 dias praticamente, eu já tinha que estar boa ali para cuidar dele e tudo. A minha recuperação assim de cesárea foi bem, teve que ser muito rápida por causa dele, sabe? Uhum, uhum. Mas valeu a pena. Todo aquele esforço ali que eu tive, todo o cansaço, toda a dor, eu acho que nem tinha mais, não tinha nem como sentir dor, porque a minha preocupação era toda voltada ali para ele, sabe? Para ele se recuperar, extraía leite, porque ele não podia sugar mais, né? Então tinha que tirar leite para guardar, para dar para ele. Cada pra ele. Isso. Mas valeu a pena, todo esforço valeu a pena. É, e acho que daí a gente descobre a nossa, que chama força histérica, né? Foi. É aquela força que a gente nem sabe que tem, que a gente tem dentro da gente, né? A força histérica é aquela de quando, por exemplo, a gente pula na frente de um carro para salvar a nossa criança, né? Ou o nosso filho. Ou Pelo filho da nesses gente, a gente é momentos, capaz de fazer tudo. A gente esquece da gente mesmo, a gente faz de tudo pelo nosso filho. ou nesses momentos, né? Tipo, você estava ali recém-operada, mas a situação do seu filho era mais grave e você tira essa força dentro de você, que é uma força de sobrevivência, é Foi. uma coisa muito forte, assim, né? Eu tô até Muito tremendo legal. aqui, que eu lembro como se fosse hoje, tô aqui tremendo, tô segurando aqui. Eu tô até tremendo, mas foram dias difíceis, mas graças a Deus deu tudo certo. Ah, é. A gente passa, né? A gente sofre, mas passa. E no fundo, né? Até o que a gente falou numa live com a Rose Pereira também. No fundo, o que fica não são os sofrimentos, né? No fundo, o que fica é o amor, é a força, né? Os aprendizados, né? É o que a gente tira de toda essa situação, né? Isso. Até mesmo naquele período seu de que você estava querendo engravidar e não conseguia, com certeza você tirou muitos aprendizados disso, né? Talvez não no momento que você estava vivendo, mas hoje, se você para e olha para trás, com certeza você aprendeu muita coisa daquele momento, né? Foi. A casa cheia aí. Tá. Ele já tá dando. É que ele já fala assim: olha, mamãe vai fazer a live, depois mamãe vem brincar com vocês. Aí eu já vejo que é a hora que eles já querem que mamãe vai brincar. A minha já está dormindo. Bom, mas então vou só dar mais uns recadinhos para quem chegou depois. A coletânea vai ser lançada no final de novembro. E quem tiver interesse, na minha bio tem um link lá que é só falar eu quero uma coletânea para mim, preencher o formulário rapidinho, que assim que eu tiver todas as informações eu passo. E a gente fez um e-book, algumas autoras da coletânea fizeram um e-book Conselhos de Mãe, com alguns conselhos, algumas coisas que a gente gostaria de saber antes de se tornar mãe, que a gente sabe hoje, mas gostaria que alguém tivesse dito para a gente antes. Então, esse e-book é gratuito. Quem quiser, é só me mandar um direct, que eu mando o link para Mamãe baixar. tá... não. É uma. Oi! Fala oi. A carinha dela tá brava? Desculpa te interromper. Esse aqui é o meu filho Noah. O meu baby miracle. Ó, fala oi, fala. Ah, Oi, oi! fala. Tudo bem? Esse é o meu bebê. Tudo bem, e você? Então, isso foi a mamãe já tá terminando, meus amores. Desculpa aí, gente, interromper. Não, não tem problema. Então, e quem quiser, então, me manda o direct. E
Para a gente encerrar, então, Cláudia, a pergunta que eu tenho feito para todo mundo, você me responde com a primeira frase ou a primeira palavra que tiver em mente. Ser mãe é? Não te ouvi, que fará. Ah, Não, que eu tenho terminado as lives fazendo sempre a mesma pergunta, e você me responde com a primeira frase ou a primeira palavra que tiver em mente, que é ser mãe é? ai, para mim é algo divino. Então, então tá bom, era isso. Queria te agradecer de novo por ter participado da coletânea, por ter chamado a sua mãe. Essa coletânea é muito importante para mim. Eu que te agradeço de coração. Eu agradeço também. Agradeço pelo bate-papo, agradeço a todo mundo que estava aqui acompanhando a gente e quem vai assistir ainda a live. A Tá bom? Claudinha da Conchego Mamo está aqui, ó. Ela também é Tá uma das aqui, eu vi, autoras. muito Isso. querido. Tá. Beijo, gente. Muito obrigada pelo Então, carinho. Fará mais uma vez parabéns por esse projeto maravilhoso. Não vejo a hora de ter o meu Coletânea Mães aqui. já já está chegando. Tá? Eu é que agradeço você e a todas as autoras por me ajudarem a realizar o meu propósito, né? Que é justamente esse, de ajudar as pessoas que estão passando pelas dores que a gente já passou, né? Da gente ajudar, a gente se apropriar da nossa própria história e ajudar as pessoas com a nossa história, né? Obrigada Eu mais uma vez. agradeço. Tchau. Então tá bom. Um beijão para Beijo. todo mundo, então. E amanhã tem mais live. Opa. Tchau. Então tá. Tchau, beijo. Beijo.